A graça e a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição na Mesa Podcast. E hoje com uma presença muito especial, muito aguardada também. Está conosco nosso querido amigo Pedro Tavares. Pai do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, gente. Que prazer estar aqui numa mesa linda e recheada, né? Que honra, na verdade, estar aqui. É uma alegria, viu, Pedro? A gente tentou fazer esse agendamento aí com você e desde já eu já quero agradecer a sua disponibilidade. Vamos ser boca de Deus aqui através dessas redes, né? Vamos sim. Para mim é uma honra, é uma oportunidade muito bacana estar aqui com vocês. Amém. Pai do Senhor, queridos, realmente para a gente é uma honra porque eu tive o prazer, né, de conviver com você, recém-chegada ali na Sudoeste, e acompanhar também esse desenvolvimento. Então, assim, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, sobre a personalidade do Pedro e a importância da gente ter jovens tão dispostos, né, que a gente vê como exemplo para uma nova geração que está chegando aí. Então, Deus seja louvado pela tua vida, Pedro, e realmente esse momento que estava ansioso para que a gente trocasse aqui algumas palavras, né? Toda a honra e toda a glória a Ele. Amém, gente. Glória a Deus. Pedro, a gente vai mastigar aí no decorrer da nossa programação aqui o tema, mas eu já quero te fazer uma pergunta que é um pouco clichê. A gente faz sempre, mas que eu julgo muito importante. Quem é Pedro Tavares? Eu nem acho clichê. Eu acho assim que todo mundo deveria se perguntar isso um dia na vida. Porque muitas crises de identidade partem de você não se fazer essa pergunta. Eu já tive muitas crises de identidade, muitos conflitos por não me fazer essa pergunta. Por ir de vento em vento, de pessoas em pessoas, e no ciclo que eu estava, ali eu me identificava, então eu era o quê? Fruto daquele meio. Mas hoje, quem é Pedro? Pedro, ele é uma pessoa que entende que é pecado. Nossa, falar na terceira pessoa que é arrogante, né? Elegante, talvez. Eu sou uma pessoa que reconhece que Deus, ele é o único que é suficiente, poderoso, capaz de trazer aquela paz que ninguém consegue dar. Levou um certo tempinho para isso, mas depois que descobriu isso sim pode parecer clichê, mas na verdade é o que rege a minha vida. O Pedro, ele é um pecador arrependido. O Pedro, ele é aquele que sabe que se der corda para a carne dele, ele vai entrar em cada situação ao qual eu já tive a oportunidade de experimentar na minha vida. Várias situações em que a minha carne pedia e não chegou a canto algum. Então Pedro é uma pessoa que sabe que precisa de Deus. Hoje em dia eu costumo dizer que sem Deus não tem como fazer mais nada na minha vida, no meu caso. Porque, por exemplo, olha, eu conheci vocês pessoalmente hoje. Tem como dizer que você não existe? Eu tô te vendo. Acho que a pessoa que de fato conheceu a Deus não tem como desconhecer. Você tem como escolher seguir um outro caminho. Mas desconhecer não tem como. Então eu digo que eu sou um pecador arrependido. Um filho que quer o colo do pai, que procura esse abraço e de fato recebe a correção, mas também a recompensa que merece. Baseado que nas minhas escolhas. Então, é isso. Eu acho que o Pedro é filho. O Pedro, ele é uma pessoa que procura ouvir a voz do pai. É isso. Que bom. Pedro, eu ainda quero passear dentro dessa pergunta aí. Você nasceu no Evangelho, não? Não. Quem me dera. Sim, você falou agora há pouco, né? 2 anos. Eu me converti em 2021, numa situação bem inusitada na minha vida. 2 anos, então. 2 anos. Que bênção. Essa pergunta é porque eu queria te perguntar sobre o dia do teu encontro com o Senhor. Você pode compartilhar algo assim pra gente? Não, inclusive é por isso que é um motivo de honra estar aqui, porque eu sou um bebê no Evangelho. Então, pra mim, assim, é muito gratificante estar aqui. Eu espero realmente poder contribuir com algo da parte de Deus para esse lugar. Eu vou compartilhar em si como foi esse meu encontro com Deus. Eu morava no Mato Grosso, e lá no Mato Grosso eu já estava um pouco conhecido como cabeleireiro. Eu sou cabeleireiro por profissão. E lá eu já estava ficando um pouco conhecido, mas ao mesmo tempo eu ia muito pra festa, eu vivia uma vida homossexual. E nos eventos em que eu ia, né, eu já era um pouco conhecido,
seja de uma maneira positiva ou negativa, mas tinha pessoas que, assim, sabiam quem eu era. Se gostava, se não gostava, já é outra questão, mas muitos sabiam quem eu era. E aí isso vai subindo um pouco na cabeça da pessoa. Eu passei muito, vou usar a sua expressão de passear, eu passei muito pelo campo das drogas, e isso foi me deixando muito encolhido, retraído. Até o ponto que eu me vi praticamente sem muitos amigos, sem muitas coisas, nada fazia tanto sentido naquele lugar. E eu conheci uma pessoa, através das redes sociais, que é daqui, da cidade de Natal. E aí a gente conversou, eu vim pra cá pessoalmente para conhecer ele e tudo mais. E pouco tempo depois eu me mudei pra cá, para ter um relacionamento com ele. Esse relacionamento durou 4 meses. Foram 4 meses fazendo coisas muito erradas, além de brigar muito, enfim, muitas coisas que foram bem complicadas, sabe? Acredito que onde Deus não reina e no fundo você tem uma ardência por Deus, mas você vai na contramão em desobediência, nada dá certo, nada flui. E foi parte disso que eu vivenciei. E com 4 meses de relacionamento, nós tivemos uma experiência muito grande com Deus. Ele falou assim, aos 15 anos ele saiu do evangelho. Ele já foi crente, eu nunca tinha sido crente. Nunca tinha, de fato, experimentado como Deus fala com as pessoas. E aí, E ele falou assim, eu vou sair e vou viver a minha vida. Se um dia Deus me quiser, Ele vai me chamar. E aí, com 4 meses de relacionamento, eu estava atendendo uma cliente. E essa cliente estava com uma missionária pelo telefone, que essa missionária é de outro local, nem se conhecem pessoalmente. Sempre ora por ela no telefone, assim, quando ela pede oração e tudo mais. E essa missionária falou assim, Larissa, o nome dela é Larissa. Falou, Larissa, você tá num salão? E a Larissa falou, eu tô. Por quê? Deus manda eu falar com o dono do salão. Passe o telefone pro dono do salão. E eu só vendo, né, a história ali, sem entender nada, porque eu não sabia que Deus falava desse jeito. Como é que Deus fala assim? Eu vinha de um conhecimento católico, não menosprezando a religião, mas o que eu vivencio hoje é muito mais profundo do que eu vivenciava atrás. Cada um tem uma experiência particular, mas eu digo por mim, hoje é totalmente outra história. E aí quando passou o telefone para ele, ela falou assim, meu filho, não te conheço, eu não sei quem é você, mas você falou para o Senhor que só voltaria para Ele quando Ele te chamasse. E Ele está te chamando, você não tem mais tempo. Nesse momento ele estremeceu, ele reconheceu que era Deus e ele é uma pessoa muito rústica, às vezes chega a ser até muito duro, mas quando ele coloca algo na cabeça, é aquilo e pronto. Então ele reconheceu que era a voz de Deus, falou assim, eu preciso de Deus. E aí quando ele chegou, ele foi me contar. E quando ele me contou, 4 meses na cidade, mudei minha vida inteira. Cheguei ali, 22, 23 anos, eu não lembro, eu acho que foi 22. Troquei tudo pra estar ali. Não conhecia essa profundidade de Deus. Eu me desnorteei, eu fiquei sem entender nada do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo que eu queria ir embora, as coisas não davam certo para ir embora. Eu tinha limite no cartão, eu tinha condição para conseguir ir embora. Não aprovava passagem, nada dava certo. Tipo assim, pessoas eram usadas por Deus para falar para mim, não é para ir embora, sem saber de nada. E eu doido, sem entender como é que tá acontecendo, como essas pessoas sabem disso. E aí eu fui experimentando da maneira que Deus chama, da maneira que Deus fala de maneira pessoal, da maneira que Deus revela algumas coisas, que eu não tinha esse contato. E aí muitas coisas foram acontecendo em minha vida, até que de fato eu tive a revelação de Deus. Ainda, meio sem entender nada, eu tinha usado droga e eu fui para uma praia. E aí nessa praia eu coloquei os pés na água e eu fiquei assim, tentando saber o que eu faço da minha vida. Eu confesso que eu nem orei. Eu só falei, agora, o que eu vou fazer? E eu ouvi uma voz dizendo pra mim, não sei se eu tava muito doido, mas eu ouvi audível, não foi coisa, sabe quando Deus fala no coração? Eu ouvi, dizendo que Ele tinha me chamado para ser pregador de pregadores. E eu nunca esqueci dessa voz. E foi a partir dali que de fato eu me rendi ao Senhor. Mas a partir disso a gente foi procurar uma pastora, um pastor, alguém para nos acompanhar. Porque começou a fazer sentido que antes não estava fazendo sentido. E aí a gente conheceu uma das primeiras pessoas que foram as bênçãos da nossa vida. Não sei se vocês sabem quem é, a pastora Etânia. Sei quem. Etânia, ela
foi a bênção das nossas vidas. As primeiras promessas que Deus fez na minha vida foi a partir da vida dela. As primeiras campanhas que eu frequentei por libertação foi a partir da vida dela. Eu fui batizado no Espírito numa campanha, que o Senhor direcionou ela a fazer uma campanha por batismo no Espírito, e eu fui o único batizado. E eu estava vendo a pressa de Deus, e a cada estação Deus foi dando mais pressa. E eu fui tendo vários momentos em que Deus foi me abrindo a visão espiritual e foi fazendo sentido. Até o momento que eu já estava um pouco distante da borda do mar, da areia. Como é que chama aqui? Da piscina é borda, mas... Da praia? Já estava distante. Não dava mais para voltar. E para falar bem a verdade, eu nem queria mais voltar. Há um tempo atrás, no começo, estava muito perto para voltar. Mas algo dentro de mim falava assim, peraí, espera um pouco mais. Descobre aí mais coisa que tem. E aí eu fui caminhando até o ponto que não conseguia. Mesmo que eu queira, eu não consigo voltar atrás. É uma escolha muito linda. É um propósito de vida. Deixa de ser somente algo para ser tudo. Então, qual era a pergunta mesmo, rapaz? Que eu fui indo e fui indo. Eu também, tô nessa pergunta. Mas assim, quando o dia do encontro... Né? Porque foi um encontro... Foi. Primeiro foi encontro com ele. E entre aspas, por tabela, sim, eu estava junto. Eu acredito que Deus não faz nada em vão. Sim. Então, Deus me tirou da minha cidade porque eu sabia que lá eu tinha status, eu tinha reconhecimento, eu tinha trabalho. Eu não precisava ser dependente de Deus. Entre aspas, eu conhecia Deus no meu coração e estava tudo certo. Eu tenho Deus, né? A gente tem esse conceito antes de saber quem realmente Deus é. Eu tenho Deus no meu coração e isso importa. Então, para mim, estava ótimo. Eu fazendo o que eu queria, tendo Deus no meu coração e fazendo de tudo nessa vida. E Deus me tirou desse lugar, me trouxe para cá. E aconteceu tudo isso na minha vida para eu me render a Ele de verdade. Posso dizer totalmente que foi Deus antes de eu vir para cá? Eu quero acreditar que sim. Mas se não for, se for o inimigo, meu filho, tu fez um trabalho bom, porque hoje eu tô assim, nos pés dele e não saio nunca mais na minha vida. E aí foi a partir disso. Foi a partir dessa grande decepção e depois desse relacionamento. E nesse relacionamento, Deus chamou a ele. E quando chamou a ele, eu estava por tabela e ele me encorajou muito. Isso é muito difícil. Normalmente, quando tem esse encontro, um vai e outro fica. Mas Deus escolheu e separou os dois. De maneiras diferentes, de formas diferentes. Engraçado que o trabalhar meu com o trabalhar dele foi totalmente diferente. Provando que Deus, ele é um Deus individual para cada um. Sim. Ele tem algo específico na vida de cada um. Um direcionamento. Isso que eu achei lindo, porque não é algo padrão. Deus, ele surpreende. Deus, ele... Sabe, eu tenho brilho para falar dele, porque é algo que ninguém consegue fazer igual. Glória a Deus. É muito forte. Isso não é um testemunho, não. Isso é um pregação. Encontro. Isso é literalmente um encontro mesmo. Eu glorifico a Deus por isso. E hoje você se tornou essa pessoa, a gente falava aqui também nos bastidores, você se tornou essa pessoa pilhada, entregue, e é o que a gente vai discutir aqui um pouco a respeito. João capítulo 8, verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse versículo retrata a sua vida no tempo atual. É assim? Retrata. Eu acho que dá até para ir um pouco mais fundo, porque a gente confunde muito. Deturpa, na verdade, o conceito de liberdade. O que é uma pessoa livre, assim? Eu já passei por canto do entrevistador. Para vocês, assim, o que é uma pessoa livre? Agora há pouco a gente até falou a respeito. Se a gente entender que liberdade, o oposto seria a escravidão. Então, se eu não estou liberto, eu estou preso a alguma coisa. Nesse contexto, a gente sabe que tem um contexto aqui de uma geração, de uma nação, mas trazendo para o tempo atual. Hoje eu posso dizer que eu sou livre porque eu estava preso a algo. É por isso que eu estou colocando assim: você se via como preso ao pecado, porque tem isso também. Às vezes você vive uma vida, eu digo nós, a gente não se vê como escravo. Eu queria só apimentar um pouquinho, dar um pouquinho. Vai.
Você falaram duas coisas muito importantes, que eu julgo muito importante. O versículo ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O versículo anterior ele diz que aquele que serve, aquele que comete o pecado, ele é servo do pecado. Isso. E aí em seguida ele diz: porém, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí vem o tempero para vocês responderem, né? Eu estou aqui de ouvindo para aprender. É possível ser liberto sem que haja consciência que é escravo? Porque se a liberdade é não escravidão, como alguém pode ser liberto se ele não se acha escravo? Bingo. Né? Chegou na parte que eu queria conversar com vocês. E aí, por que eu digo isso? Muita gente vai estar nos ouvindo, colegas de trabalho, inclusive, conversa comigo muitas vezes e diz isso, né? Eu fumo, mas no dia que eu quiser deixar de fumar, eu vou parar. Eu fumo 84 anos e não sou viciado. Tem gente Não sou escravo. Tem gente que é avarento e não percebe que a avareza dele, e às vezes até religioso, frequenta igrejas, a escravidão do amor ao dinheiro, né, prejudica toda uma família, toda a sua vida, e ele não percebe que é escravo. Pessoas que são promíscuas nas suas vidas e acham que isso não... Não, eu tenho um Deus no meu coração. Né? Então, sem perceber que é escravo, é possível essa libertação? Como Jesus vai libertar? E aí há uma diferença de libertação e liberdade. Né? E aí, desculpe aí, foi o primeiro ponto. Não. O segundo ponto que eu queria saber era o seguinte. Você falou uma coisa muito tremenda no seu testemunho, e se você for ver esse testemunho, ele reflete a vida de todos nós, né? A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu, né? A escolha não parte somente da gente, né? Ele morreu por todos, né? Para todos, porém Ele escolheu a cada um. O engraçado é que o período da escolha, não escolheu quando você estava com 20, 30 anos. Escolheu no ventre, né? Antes da sua mãe te ver, Deus já sabia que Ele lhe escolheu. E aí, essa escolha, eu acabo deixando de ser escravo do pecado. E se Ele me comprou para que eu seja livre, eu acabo sendo eternamente devedor da minha vida a Ele. Sim. E aí eu deixo de ser escravo para ser servo por amor, né? A história do que Deus permitiu que fosse assim, depois de 7 anos, vai lá, marca a orelha. E agora ele decide ser escravo por amor, porque aí ele passa a ser não mais servo, mas ser filho. Porque aí, eu acho que o 2 versículos antes ele diz isso, né? Porque o servo não é para sempre, né? O escravo não é para sempre, mas o filho sim, né? Então ele nos dá o direito, a partir dessa liberdade, ou da libertação, de ser chamado filho de Deus, não mais só servo, não só mais escravo. E aí eu queria fazer essa pergunta, né? Na sua concepção, diante desse contexto todo que a gente está falando, é possível ser liberto sem que haja consciência de que é escravo? Aí é que tá, é justamente isso que pega, porque na palavra de Deus fala, em Romanos, que a gente só consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através do quê? De uma renovação da mente. Então isso fala muito sobre você não ter a consciência antes. Se você não tem a consciência, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando você tem a renovação da sua mente e entender que liberdade não é você fazer o que você quer, mas você fazer o que é necessário, porque se você faz o que você quer, você é escravo de si mesmo. Tem muito sentido. Se você fazer o que você quer, você é escravo das suas vontades. Você continua sendo escravo. Mas se você fazer o que é necessário, se você fizer aquilo que é necessário, aí sim você é livre. Esse é o conceito de liberdade. E como é que você vai entender o que é necessário se você não conhece a vontade de Deus? Se você não renova a tua mente? Então esse é o problema. Muita gente quer ser liberto sem ser discipulado. Muita gente não acha que tem problemas porque não procura saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você falava aí sem querer gostar, mas sempre que eu falo a palavra liberdade, ou quando eu falo livres, eu falo livres no Espírito, livres em Cristo. Porque isso aí que ele falou é tão interessante. É tremendo. Às vezes você se acha muito... Não, eu sou livre, mas eu me governo. O que é livre para você? Entendeu? Qual é o conceito de livre? Porque hoje a palavra, a pessoa quer deturpar tanto o conceito da palavra que cada coisa tem um sentido para você, tem outro sentido para você, tem um sentido para mim. Sim.
Mas e quanto à vontade de Deus? Quando o que Deus está falando, o que é liberdade? Liberdade que Deus está dizendo aqui é que você é livre para escolher. Eu não sou muito fã da palavra renúncia. Eu sou fã da palavra escolha. Isso é algo meu. Porque o tempo todo Deus fala, eu coloco sobre você o bem e o mal. Eu coloco sobre você a vida e a morte. Escolhe. Ele ainda dá uma dica. Escolhe, pois, a vida. Entendeu? Tipo assim, você tem o poder de escolher um ou outro, mas escolhe a vida. Escolhe a mim. Escolhe a minha vontade. Ele não tá falando, olha, renuncia à morte para você ir pra vida. Um dia desse, eu não vou dizer muito tempo, porque senão vai parecer que eu sou velho. Mas eu sou jovem. Vai comer um negócio agora depois uns dias atrás. A gente tava junto com a mocidade lá da Sudoeste, né? E aí a gente tava abordando um livro que é muito interessante. Ele diz que o reino dos céus, ele é invertido. É de ponta cabeça, o nome do livro, o reino de ponta cabeça. E aí a gente brincava, né, com toda a liberdade de expressão, que Jesus dizia o seguinte, dentro disso que você falou, né? Ele dizia assim, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, tem uma multidão aqui me seguindo. Ninguém é obrigado. Deixou bem claro, ninguém é obrigado, é só quem quer. Quem quiser, aí negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Depois você me segue. Ou seja, é um passo a passo. Só que quando ele fala de cruz, ele não tinha sido crucificado ainda. As pessoas não tinham noção que a cruz era uma pena terrível dos romanos, né? Então, assim, ninguém sabia que ele ia ser crucificado, mas ele já dizia isso, quem quiser vir após mim, morra todo dia para você mesmo, para poder você ser livre. Né? Você... Deixe de se governar. Você primeiro você se mata aí do seu ego todos os dias. Muito bom, porque assim, além de ser um prenúncio do que ia acontecer, Jesus estava dando, tipo assim, o pior marketing da vida. Se a gente parar pra pensar, era isso. Era o pior, tipo assim, você é muito louco se você quiser me servir, porque eu tô falando assim, a cruz, a referência de cruz era humilhação. A referência de cruz era coisa terrível. E se você quiser me seguir, tu vai ter que carregar uma cruz, essa cruz. Para os dois povos, né? Para os romanos, que era penalidade máxima com relação a isso. E para os judeus, que desde Deuteronômio dizia, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então os judeus também já entendiam essa consciência pesada. O texto que a gente leu, se a gente voltar um pouquinho ainda aqui, diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí a resposta deles é a seguinte, mas quem disse que eu quero ser teu discípulo? Tudo isso. Entendeu? Aí se for conjecturar, né? Não, e no original ele diz assim, não, a gente é de... A palavra diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Ou seja, ninguém... Basicamente quem é você na fila do pão, entendeu? Eu conheço Abraão. Nós servimos a Abraão, somos da descendência dele, nunca servimos a ninguém. Se fosse comigo, esses caras estavam me chamando de ninguém, será? Porque ele fez quase que, né? Nunca servimos a ninguém. Então, assim, eu penso que é muito disso aí. Esse negar a si mesmo é o princípio de tudo. Esse marketing invertido aí também foi muito interessante. No capítulo 6, eu acho um dos maiores capítulos que tem. Jesus começa acalmando a tempestade, né? Vai lá para o outro lado, multiplica pães e multidões, né? Então, assim, imagino os pregadores de hoje dizendo, rapaz, que ministério abençoado. 5.000 pessoas, assim, numa manhã. No final do dia, Jesus volta, acaba a tempestade, aquela situação toda. Aí ele dá uma cipuada, se acaba todo mundo, ele diz, tá indo todo mundo embora. E vocês não querem ir também, não? Termina só ele e os 12. Então, e aí você vê justamente isso, porque às vezes a liberdade nem sempre é você conseguir fazer o que você quer. Né? E isso que você falou é muito sério, isso é muito profundo, na verdade. É fazer o que é necessário, e o necessário nem sempre é bom, nem sempre é agradável, né? Pra gente, pra carne, né? Pros conceitos, né? Pra autoimagem. Né? É porque assim, às vezes o que é necessário dói. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Dor é algo bom ou ruim? Necessário. A dor faz crescer. Isso? Porque uma dor e uma febre,
alguma coisa assim, indica que algo de errado tem no seu corpo. Sim. Não é algo agradável, mas que no final das contas tem um benefício. Que indica que algo não está funcionando para você procurar uma ajuda. Sim. Então muita gente reclama de dor, né? Reclama de... E vencedor é a pessoa que vence a dor. Sim. Tu entendeu o mistério? É forte demais. Então a gente tem um conceito muito deturpado mesmo sobre Tem o que é muita ser coisa, livre. é. E eu, Pedro, na minha vida, né, que até os 19, 20 anos eu cantava na parada gay e eu tava à frente dos palcos falando sobre liberdade. Mas aí que falo, é a visão que eu tinha sobre liberdade. A gente pode pegar uma palavra, sei lá, mesa. Hoje em dia, se você quiser dar outro significado pra mesa, você dá. Sim. Então, é o que a gente está fazendo. Dando vários significados a coisas que Deus determinou de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, o que era liberdade pra mim antes, hoje é totalmente lixo, entende? Hoje, meu conceito de liberdade é totalmente outro. E não digo meu, mas digo de quem verdadeiramente foi liberto. E o que eu acho lindo nisso, nessa parte também, é que Jesus ele poderia dar uma resposta à altura. Mas ele não falou que é o Messias, ele falou que é filho do Pai, né? Ele se colocou como posição de filho, tipo assim, tira o brilho de mim, tira o olho de mim, que eu tô falando em nome de. Então, se o meu Pai, que é Ele que vai libertar, eu tô aqui cumprindo a minha missão, aí verdadeiramente você vai ser liberto. Ele faz um jogo de palavras muito interessante, e aí você falou um tema muito importante. Hoje a verdade ela é relativa, Exato. né? Mas É um problema. A relatividade é um problema, mas a verdade é verdade. Não existe meia verdade. A meia verdade é mentira. Verdade é verdade. E aí ele diz assim: se conhecer a verdade, né? Aí verdadeiramente serem livres. Depois ele diz: se o Filho do Homem, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serem livres. Por quê? Porque existe uma falsa liberdade. Não é a verdadeira. E qual é o padrão de verdadeira liberdade? É o Filho do Homem. E aí ele traz esse aspecto, essa nuance, porque existe uma coisa muito peculiar nisso. Existe fazer o certo de forma errada, existe o fazer certo pelo motivo errado. E Jesus ele vai fundo nesse texto aí com os judeus, né, que estavam ali, o filho de Abraão, eles, não, eu sei, vocês não estão errados nisso, mas a forma está errada. Vocês não estão errados nisso, mas o motivo disso é errado. Por exemplo, nós somos cristãos, é errado orar, jejuar? De maneira nenhuma, mas Jesus critica os fariseus. Vocês oram aí, vocês jejuam, mas está errado. O motivo que vocês estão fazendo isso é errado. Então, às vezes, a pregoar uma liberdade falsa, não verdadeira, porque por trás disso existe uma escravidão de si mesmo, existe uma escravidão do ego, né? Às vezes as pessoas não cometem pecados morais, digamos assim, né? Isso no nosso dia a dia, as pessoas dizem, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não traio minha esposa, eu não sonego imposto, mas por trás daquilo ali tem uma moralidade tão forte que não permite que Jesus chegue na vida dele e diga, cara, você é pecador. Isso é muito perfeito. Jesus perto dele é indigno. Tão perfeito ele é. É uma urgência por poder, né? Porque se já é tudo isso, eu controlo, eu posso, eu comando. E aí é uma falsa liberdade. A gente disse esses dias aqui, o camarada aqui começa assim, olha, eu quero dizer uma coisa, o princípio de tudo, eu sou humilde. Aí começa já assim. Aí o cara já para assim, já olha atravessado, né? Porque o cara já começou. Eu na minha humildade, sabe? Então é um pouco disso, né? Isso. E aí mais na frente a gente vai ver que vem Jesus e diz assim, não, de fato vocês são filhos. A gente vai voltar aqui para um pouco da sua história, mas só passear mais um pouco aqui. De fato vocês são filhos, mas não fazem a minha vontade. Eu acho isso tão forte. É ele revelando o parâmetro do quê? De verdadeiramente a liberdade. Porque assim, quem é o parâmetro agora? É ele. Porque o parâmetro que eles tinham era a antiga aliança. E Jesus estava instaurando a nova aliança. Ele estava determinando a linha do começo e a linha do final. Né? Do cumprimento da promessa, do cumprimento de tudo. Ele não veio para acabar com a lei, ele veio para cumprir a lei. Não, e mais na frente é porque Jesus é muito educado.
Mais pra frente, Chega a dar um negócio assim. mais pra frente a resposta deles é o seguinte: a gente não somos filhos da prostituição. Isso é tão pesado. Se fosse o diácono, esse... Não, eu imagino se fosse Pedro falando pra Simão o mago. Vai pro inferno, você com seu dinheiro e tudo. Né? Você não tem parte nisso aqui, não. Né? Então, assim, eu quero trazer esse contexto para o tempo atual. E sem querer lhe comprometer. Mas vivemos dias em que todos se veem filhos. Mas até então, até isso aqui ser minha regra de fé, até isso aqui me governar na sua totalidade, deixar de lado, assim, negue-se a si mesmo, e esse egocentrismo, ele vai tirar muita gente. Do rol. É triste a gente falar isso. Mas a Bíblia diz que vai ser um grande dia, mas vai ser um dia terrível também. Vai. O joio do trigo vai ser separado. Eu acho que o egocentrismo, um pouco desse exemplo que você falou, aí o camarada que eu não fiz isso, não faço isso, você não faz nada. Então você nem pecador é. Aí a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado já pecou. Então, assim, até então, se a gente não usar a Bíblia como regra de fé, quem governa a minha vida está aqui, ó. Eu penso que, eu não quero, como eu disse, eu não quero te comprometer, mas trazendo todo esse contexto para o dia atual. Você é voz para uma geração, uma nova geração. E eu digo nova geração em todos os aspectos, né? Nova na idade, nova porque é um tempo novo. Conceitos novos, métodos novos. A gente está numa mesa aqui falando para N pessoas. Eu digo assim, o que a gente falar aqui vai reverberar. Seja a coisa muito boa ou a besteira que a gente espera não falar, né? Porque assim, a gente tem esse cuidado. Inclusive, tem momentos assim que eu digo, meu Deus, aquela oração. Controla a nossa boca, nos dá uma palavra, porque é um método, é um modo. E na palavra fala que até o tolo, quando fica em silêncio, ele passa por sábio. E às vezes a gente peca muito por usar a língua de maneira totalmente errada. Então eu, Pedro, que falo pelos cotovelos, pra mim, meu filho, eu não vejo uma palavra solta de Jesus. Isso pra mim é que é inspiração. Porque Jesus, ele não falou nada descabido, nada solto. E às vezes a gente peca tanto, desnecessariamente. Esses dias eu conversava com um irmão, amigo nosso, e dizia, vem Salomão com a sua sabedoria, com a sua vivência. Eu estudei bastante a vida de Salomão. Mas não porque eu precisava estudar Salomão, mas é porque eu via em Salomão muito o que a gente vivencia no tempo atual. Porque a vida de Salomão teve alguns tempos, mas eu não quero me estender nisso. Eu só lembro que Salomão chega e fala, é tudo a mesma coisa. O dia começa, o dia termina, o vento vem do norte, vai para o sul, é tudo a mesma coisa. E ele falou isso num tempo atribulado da vida dele. Eclesiastes é um livro que você tem que ler assim e ter calma. Tenha calma porque é um livro difícil. Mas trazia consigo também muita sabedoria. Eu mesmo tenho essa pessoa, bichinho. Né? Você termina o livro daquele jeito. Aí vem Jesus e diz assim, mas viva cada dia o seu mal. Porque vai ter o dia ruim. Ele tá, né? O balde vai estar lá para você chutar, né? E depois ir buscar ele. E depois ir se levantar e seguir viagem. E o que eu quero dizer com isso, Pedro, é que assim, a gente vive um tempo que a gente precisa falar para um povo, a gente precisa falar para uma geração. E você tem sido voz de Deus na terra. Inclusive, quando eu falo que você é um cara pilhado, é porque para fazer isso tem que ser, né? Acaba que se não for, não consegue. Não consegue. A gente ouviu muito isso, que a gente vive uma vida que é uma roda gigante, e de fato a vida a gente tem os nossos altos e baixos, mas a gente tem que saber que essa roda gigante ainda ela vai voltar, a gente não pode permanecer ali embaixo, né? O que eu quero dizer com isso, e é uma pergunta que eu te faço, sendo você voz para a geração atual, sendo você um cara jovem, eu sou nordestino também, eu falei um cabra jovem. Cabra. Rapaz, com essa introdução, eu tô morrendo de medo dessa pergunta. Cabra jovem. Qual é a visão que você tem da geração atual? Da juventude que você fala? Você tem viajado também, e a gente vai falar mais pra frente acerca do que você tem encontrado. Mas o que você tem a dizer para essa geração? O que Deus já tem colocado no seu coração? E também fazendo uma ponte da sua vida, porque a gente iniciou aqui falando sobre a vida de Paulo, sobre ser espelho, e você é espelho para uma geração. O
que você tem a dizer para essa geração? O que Deus tem colocado no seu coração? O que eu tenho para dizer é que não é algo novo. O povo perece por falta de conhecimento. Se você parar para ver, até as pessoas que falam mal uma das outras, muitos não falam mal porque não gosta, porque odeia. É justamente por falta de conhecimento. É justamente por deturpar o que realmente está acontecendo. O conhecimento, ele literalmente liberta. Então, a gente está fazendo muitas coisas no automático, muitas coisas na rotina, muitas coisas por influência, estudando o sintoma e não estudando a doença de fato. Porque a gente está colocando o problema como se fosse o sintoma. Eu vou dar um exemplo no que eu vivi, já que a gente vai passear pela minha vida. A gente estuda, por exemplo, o homossexual como problema, quando na verdade o problema é a ausência da presença de Deus. É a ausência do entendimento de quem Deus é. Quando a gente começa a limpar a casa, isso sai assim. Não vou dizer assim que não é não, até mentir, desculpa. Mas isso sai. Isso vai sendo limpo, vai sendo construído. Mas o problema principal da nossa geração é a ausência de Deus. É a carência de Deus. É a falta do entendimento correto de quem Deus é. Porque a cada canto que você vai, o reino está dividido. E um reino dividido não subsiste. Ele tende ao fracasso. Cada igreja prega uma coisa. A própria igreja está se destruindo. Em que alguns pregam a verdade, outros trazem uma imoralidade tão grande que distorce todo mundo que está no mundão. Um que acerta, trazem 10. Um que erra, acaba com 1000. Então tudo isso tem sido muito mal visto. A falta do conhecimento e como o mundo tem deturpado quem Deus é, a visão de Deus. Eu cheguei a me perguntar isso em oração. Falei, Senhor, qual foi o momento que de fato eu me rendi ao Senhor e desisti da minha vida? Do eu ter o controle. Porque hoje eu tenho 25 anos. Mas para eu construir o que eu estou construindo, eu precisei peitar muita coisa diferente. Para você ter uma noção, meus primeiros cursos que eu fui fazer, eu não tinha condições de pagar. Então o que eu fazia? Eu pensei, eu vou propor para a distribuidora vender o curso para eles e aí eu ganho o meu. Então eu saía vendendo para todo mundo para ganhar o meu. Então eu sempre peitei tudo, eu sempre tive muita frente e tudo mais, mas era eu. Hoje eu tenho uma proteção de um pai. Eu tenho alguém que me governa, mas porque eu conheço o pai. Eu sei quem ele é baseado na palavra dele. O problema é que muita gente desconhecer. Vamos lá, vamos supor. Eu fui em um comício em que Bolsonaro estava. Eu conheço ou não conheço Bolsonaro? Conheço, eu vi. Sabe quem é? Mas se eu chegar na casa do Bolsonaro e falar pra ele, eu fui no comício seu, deixa eu entrar, ele vai deixar entrar? Nem entrarás. Escrito em acrescentares. Não vai deixar entrar. E muita gente conhece a Deus de ver, mas não é íntimo de Deus. Ele vai falar assim, olha, não te conheço. A diferença é que Deus quer que entre, né? Exato. E aí esse é o problema. A gente está sem conhecimento e desde Oséias fala isso. Meu povo perece por falta de conhecimento. A gente entende 2 conceitos diferentes. O novo nascimento com a conversão. É totalmente diferente. Eita, faz aí pra gente aí. Totalmente diferente. Quando você converte, quando você nasce novamente, o teu espírito é religado ao Pai. Mas a alma, ela é convertida temporariamente, porque no dia final, no grande dia, o Senhor não vai julgar o teu espírito. Teu espírito está pronto. A palavra diz que o espírito está pronto. Ele vai julgar a tua alma. E a alma, ela é progressiva. A conversão da alma, ela é gradativa. Então as pessoas estão achando que porque nasceram de novo, não precisam se converter da sua alma. Por isso que muita gente passa 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja sentado no banco, com a alma suja, perversa e os pensamentos ali impregnados. E uma alma que não está sendo convertida progressivamente. E aí volto no que eu perguntei, Senhor, quando foi que eu rendi a minha alma para o Senhor? Quando eu descobri isso aqui. A diferença de ter Jesus no meu coração e conhecer a Jesus foi a palavra de Deus.
quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a conhecer, e detalhe, isso aqui não é simplesmente um livro, porque senão não tinha muita gente querendo destruir ele. Isso aqui é poderoso, é eficaz, é o único que é capaz de dividir a intenção da alma, que você já falou sobre isso um pouquinho, quando você falou que eles, né, eram filhos de Abraão, mas a intenção era soberba de dizer que eu tenho a postura, que eu tenho o patamar, a classe de ser filho de Abraão, e não porque eu sou submisso, ou porque eu sou, sabe, o protegido, humilde. Não, eu tenho um status. Então, ele sabe discernir a conversão da alma para o espírito. Jesus revela, pede não, raciocínio não. Jesus, inclusive, diz o seguinte: se vocês fossem filho de Abraão, vocês me amavam. Mais ou menos isso, é isso aí. Se vocês fossem filho dele, vocês me amavam. Ou seja, até a paternidade passa por esse entendimento. Muito. Então, com esse teu entendimento hoje, eu vou usar um linguajar bem, a tua pregação hoje, para essa geração, a palavra, assim, qual é o contexto? Hoje, duas coisas. Primeiro, o ser humano, hoje em dia, sem o conhecimento de quem... Hoje em dia não, sempre. Sem o conhecimento de quem Deus é, não permanece fiel. Muita gente fala assim que o final das coisas é sempre melhor do que o começo delas. Depende de para onde você está prosseguindo. Tem gente que começa uma empresa super bem, acaba falido. Por quê? Porque não teve uma continuidade. O final das coisas vai ser melhor do que o começo delas, baseado em qual direção você está seguindo. Sim. Então, assim, a primeira coisa é essa. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento de quem Deus é, ele vai fazer você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a segunda coisa é que muita gente tem uma visão de um Deus totalmente deturpado. É possível um homem ser amigo de Deus. Se você olhar aqui nessa Bíblia, tem algo que me chamou a atenção. Um amigo meu pregando. Ele não sabe o tanto que ele mudou minha vida com o que ele falou. Não tem Enoque em Gênesis? Enoque tem menos de um capítulo falando sobre ele. Tem alguns versículos. Não sabe quantos anos... quantos anos sabe? Não sabe o que Enoque fez. Não sabe quantas almas ele salvou. A única coisa que sabe é que Enoque andou com Deus e que ele foi arrebatado porque Deus tomou ele para si. Não precisa falar tudo que você fez na sua vida. Não precisa contar quantas almas você ganhou. Se o final da tua vida é Deus tomar você para si. Essa é a grande coisa, porque a gente está muito preocupado no que, onde eu estou, como eu vou fazer, como eu vou ser conhecido, e não permanece até o final. E não chega até o final da caminhada. E é esse entendimento que eu quero ter para o resto da minha vida. Não importa o que eu faço na trajetória, porque vai ser direcionamento de Deus. O que importa é que eu quero chegar até o final. Quero que essa geração chegue até o final. Porque muita gente, olha, quando chega a ventania, quando chega as frustrações, quando chega o joio, porque na palavra, quem for crente sabe que vai ter joio. E o joio vai querer fazer o quê? Sugar o nutriente do trigo. Porque vai estar no mesmo lugar. Tem aspecto de trigo, parece com trigo, mas não tem fruto, não tem semente. E o que o joio faz? Quer sugar o nutriente para matar o trigo. Porque o joio, ele é assim. Ele, quando está na plantação, ele quer puxar, porque ele quer ter vida. Ele quer sobreviver. Então, o que ele faz? A água, o nutriente do solo que era para o trigo, ele tenta puxar. Por isso que ele tem que ser arrancado, ele tem que ser retirado. Mas é o Senhor que vai fazer isso. Então, a gente vai ter que conviver no meio de joio, sabendo que a gente não pode fazer nada, porque quem faz é o Senhor. E muita gente tem tentado arrancar com as próprias mãos quem ele julga ser joio. E aí vai contra a palavra de Deus para a vida dele e acaba com alguém que poderia se render para Jesus. Então tudo isso é muito difícil para essa geração atual. Ter o conhecimento real de quem Deus é e se sentir filho de Deus, baseado em quem ele realmente é. Quando a gente tem essas duas coisas fixas e enraizadas, a gente constrói algo chamado identidade. E quando a tua identidade está formada, pode vir a tempestade que for, que você prossegue até o final. Então, se fosse para deixar uma mensagem para essa geração, é que é possível ser amigo de Deus. É possível conhecer um Deus que ele é recompensador daquele que o busca. É possível conhecer um Deus que não é aquele pai bravo, aquele pai ignorante. Tem gente que não tem um referencial de um pai. Eu não tive um referencial de um pai presente. Meu pai não foi presente, não é até hoje. Mas ele está vivo. Eu creio que a gente vai se aproximar cada vez mais ainda nessa vida.
não tenho nada contra, ele também não tem inimizade comigo, mas cada um tem a sua vida e, enfim, por não ter aquele laço afetivo, não foi construído uma intimidade. Mas existe um amor de pai e filho que não tem como correr, existe. Então, assim, de sentimento eu não sentia uma paternidade. Hoje eu sei o que é isso, hoje eu sinto isso. E é possível o homem sentir essa paternidade. É possível ser surpreendido. E muita gente tem experimentado a sua própria vontade, porque não conhece a vontade de Deus. Porque o dia que conhecer, não quer mais voltar atrás. É muito bom ser filho. Nossa. Pedro, Nossa. você falou, eu contei aqui bem rapidamente, se eu pudesse, tivesse condições de elencar em grau de importância tudo isso que você falou, isso é de uma profundidade gigante. A gente podia fazer um podcast aqui de 6 horas para a introdução. Tomara que tenha outras, né? Vai ter. A gente vai abordar uma coisa muito interessante que você já fez, uma belíssima introdução a respeito do seu chamado, né? Da sua vocação, posso assim dizer, na minha pobre vocabulário, para missões, né? E a gente tem percebido isso em você, nessa evolução, essa atenção que você tem e pela veemência que você fala da urgência da conversão de almas. E isso é muito louvável, né? E dentro de tudo isso que você falou uma coisa muito interessante. Foi perguntado, a sua mensagem para essa geração, o que seria se você pudesse elencar? Aí você falou, conhecimento de Cristo. E isso está em crise, né? Você falou identidade, e você falou um exemplo perfeito. Porque quando você conhece a Cristo de verdade, você forma a sua identidade. Isso. A tua identidade é deturpada por não conhecer a Cristo. E você falou um exemplo perfeito. Saber quem é diferente de conhecer, né? É complicado falar num país, você vai daqui a pouco, né? Às vésperas de uma viagem, né? Para uma outra cultura, mas de um país como nós, que tem aí números estrondosos de cristianismo entre católico e evangélico, protestante, enfim, mas é cristão. É muito complicado dizer que um cristão não conhece a Cristo, mas de fato é verdade. As pessoas não têm consciência do que é a cruz de Cristo para a nossa vida. As pessoas sabem da história de um Jesus um andarilho que andou há 2000 anos atrás, que morreu numa cruz, mas não sabe o real significado dessa cruz. E aí entra nesse ponto que você foi falando, muito importante inclusive, que eu julgo. Quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Só que as pessoas não querem a aproximação dele. Então como pode se arrepender se não tem esse acesso? Porque isso não é afrontado, isso é confrontado em amor. É esse convencimento do entendimento que eu estou errado que é brilhante. Como um homem pode enxergar a si mesmo se ele está em trevas, na escuridão? Só eu me aproximando da luz que eu vou enxergar as minhas falhas. Eu me aproximando da lâmpada por os meus pés que eu vou enxergar onde eu estou pisando, né? Eu aproximando da luz para o meu caminho que eu vou saber para onde eu devo seguir. Exato. Né? E aí é um contraditório, porque você vê pseudos religiosos que se diz homens e mulheres de Deus, que é completamente o oposto, pessoas que não liberam perdão, pessoas que não entendem fragilidade dos outros. É impossível que o homem se aproxime de Deus e não ame mais a humanidade, que reconheça o quanto ele é pequeno diante de uma luz tão forte para enxergar as minhas falhas, né? E aí entra nesse processo que você falou, teologicamente, isso que você falou se chama de processos de santificação e justificação. Exato. Isso não é uma atitude, isso não é uma ação. A conversão, sim, é uma ação. Eu, a partir de hoje, decido mudar minha vida, mas você vai seguir um processo. Santificação e justificação. Justificação pela fé. Mas a santificação e a justificação é esse processo diário para o entendimento da liberdade. Eu confessei, agora eu quero converter. Confessei. Mas é verdade. Né? E é uma conversão de sentido contínuo, né? Para que você alcance. Porque assim, o pagamento pela sua salvação já foi feito uma única vez e suficiente para todos os seus pecados, foi da cruz do Calvário. O sangue de Jesus, ele não tem prazo de validade, foi derramado, foi pago, acabou-se, para todos os seus pecados que você cometeu e que poderá vir cometer.
O entendimento é, eu não sou mais escravo do pecado, eu não preciso mais pecar. Esse é o entendimento. A gente uma vez estava conversando que o que leva o homem à perdição, à condenação eterna, ou há quem diga ao inferno, não é o pecado, é a rejeição da graça. Eu não aceito perdão. Isso do mesmo jeito, aqueles que acham que o problema é estar na presença do inimigo, quando na verdade o problema é a ausência de Deus. Muita gente tem superestimado quem Satanás é, quando na verdade, quando a presença de Deus se faz presente, tudo isso é muito. Eu brincava muito na igreja, eu dizia assim, se uma eventual circunstância, hipoteticamente, não existisse mais mal na Terra, eu brinquei muito, falei muito isso, não existe mais mal, não existe mais Satanás, não tem mais diabo, deixa de nome feio, velho, acabou, agora é tudo azul, blue. Você ainda vinha para a igreja? Você ainda ia... Você adorar a Deus pelo que Ele é? Ou pelo que Ele pode fazer no Não, então o que te motiva a fazer a existência? Eu não preciso nem ir tão longe. Eu ia falar assim, se você não tivesse a sua congregação, você continuaria cristão? A tua fé se manteria de pé se você não fosse para a igreja? Porque é uma diferença entre você ter uma igreja e precisar dela para ser cristão. Será que muitos permaneceriam de pé sem uma igreja? E tem muita gente que não tem a possibilidade de se congregar como no Brasil. Entre a igreja perseguida, que, entre aspas, vive uma igreja primitiva, que depende de encontros às escondidas dentro de casa. Quando é permitido. Quando consegue, quando sobrevive, né? Isso aí que você falou, né, que ia entrar nesse último ponto, e agora a gente vai entrar de fato nisso aí. Nós vivemos um conflito, eu digo, nessa nova geração, né, que é a religiosidade e a devoção a Deus. A gente está mais preocupado em defender algo tangível como uma igreja do que o reino. Porém, a urgência que nos incomoda, que nos faz a gente sair das quatro paredes com vários métodos, várias formas, e todas elas são bem-vindas. Resgatar as pessoas de si mesmo, resgatar as pessoas do pecado e trazer para Cristo, gera um conflito com a religiosidade, ou seja, padrões impostos que pouco tem a ver com a Bíblia. E aí você, né, sendo mais um nesse exército na frente de uma batalha, né, agora entendendo tudo isso que você bem apresentou aqui, se entregando para missões, entendendo que o nosso chamado é juntar pessoas para o reino, entendendo que cada alma tem um valor, porque você percebeu o valor que tem a sua alma, né? Que também é um problema onde hoje, não vou falar a mídia, mas o sistema faz com que cada um se sinta cada vez pior, desvalorizado, onde os princípios e os valores são totalmente distorcidos. E pior ainda, você aprende a gostar de estar distorcido. Exatamente. E aí, como você se vê agora, né, prestes aí agora em missões, eu vou fazer aqui o spoiler, tá? Prestes aí a fazer missões transculturais, né? Você estava falando aqui em off, que contando as horas para viajar para a África, né? Eu me lembro que há uns dias atrás, né, algumas décadas, era sonho de todo jovem, quando nós éramos jovens, de pregadores que iam para a África. Passou-se todos esses anos, investimos tantos em missões fora, esquecemos de aqui de casa. Hoje, filhos desses pastores já não frequentam mais a igreja. Preocupamos tanto com a religiosidade que esquecemos de fato dos valores que há em cada alma, que às vezes são referências que precisam ser alcançadas. Por isso que a gente diz que, sem nenhuma demagogia, que venha um exército de Pedros, que tenha esse poder de influência, não pelo que fala, mas pelo que vive, né? A gente conhece pessoas próximas que o acompanha e tem orgulho de dizer, eu me congrego com aquele cara lá, eu vi como ele chegou e eu vejo como ele é. Não é o cara da mídia que sai bonito na foto, ou vai fazer uma coisa, deixa eu filmar aqui, eu estou fazendo uma ação social. Não, é o cara que faz, por essência, né? E eu acho que hoje a igreja do Senhor está carente disso, de pessoas que são pelo que são,
não pelo que pode parecer. Chegaram ao entendimento, né? É Acho isso que que essa palavra, né? O entendimento. É literalmente o que eu falei, o entendimento de quem de fato, além de Deus você é em Deus, sabe? Porque assim, quando você começa a entender que você é tão pobre, tão miserável, que às vezes muita gente é tão pobre que só tem dinheiro, esse é o problema. Esse é o problema. E aí o que acontece? Entra em dois problemas. Dentro da igreja, um mal grande é a religiosidade. Antes, fora da igreja, o mal era a identidade. Hoje, a identidade é um problema fora da igreja e dentro da igreja. Porque filho de crente não é crente. Sim. É preciso ter um contato com Jesus. E às vezes as pessoas estão tão preocupadas com vidas para fora que o testemunho dentro de casa deixa de acontecer. Que aquele incentivo para conhecer esse Deus deixa de acontecer. Porque já é meu filho, né? Tipo, já vai ver o que eu tô fazendo para fora e tá tudo certo. E aí muita gente tem se perdido no impacto radical mesmo, né? Nos projetos que a gente tem com a Agir. A gente tem a ciência de tanto de gente que é machucado, principalmente filhos de pastores, de pessoas que estão empenhados nisso, porque não são filhos, não se sentem filhos. E como é que vai conhecer a um Deus que é Pai? Então assim, nós temos o mesmo problema que todo mundo. Os problemas se repetem, mas de maneiras diferentes. Por quê? Porque é esperado que a igreja seja o referencial maior. Quando na verdade, qualquer probleminha a mais que acontece dentro da igreja, o que respinga em quem não está dentro é gigante. É muito grande. Então há sérios problemas grandes. E aí se fosse para voltar naquela coisa, eu digo que além da religiosidade que você falou, nós estamos perdendo a essência da identidade. Porque o que me fez me converter ao Senhor não foi a igreja. Foi o meu particular. Foi em casa. Foi eu conhecendo essa palavra aqui. E muita gente tem dependendo da igreja para sobreviver assim, sendo arrastado. Tivemos a pandemia como exemplo. As pessoas estão se arrastando para ir para o evangelho, quando na verdade o crente mesmo que se converte dentro da sua própria casa e tudo mais, a igreja é algo para você estar entre irmãos em comunhão e conseguir entender as outras pessoas e conseguir ter partilha e conseguir, não sendo aquele o ponto auge da sua fé. Isso tem prejudicado muito a gente também. Concorda que a crise de identidade que a gente tem vivenciado hoje, e isso é um fato. Dentro da igreja existe isso. E não é de hoje. Sim. Hoje está exposto. Né? Hoje está exposto. Mas eu quero citar um exemplo aqui. Quando o obreiro tinha muito tempo ali de ministério e por um acaso aquele obreiro errava ou pecava, acabava com a vida de muita gente. Por quê? Porque ele era o referencial. E ainda acaba. Na verdade, ele tinha os seus problemas, as suas crises de identidade. E, no meu entender, o que fazia com que ele não tivesse a ciência e tornasse, era esse entendimento, era a ausência desse entendimento. Tu concorda comigo? Concordo. Porque assim, hoje, o que uma identidade diz? Diz quem eu sou, diz o que eu defendo e diz a quem eu pertenço. São essas três coisas. Por isso que o ativismo é o grande problema. Eu estou dizendo com relação à causa do que eu vivo. Não é o homossexual em si, mas o ativismo LGBTQIPA+, eu acho que é isso aí. Se eu esquecer alguma coisa, me desculpe. Vou me estudar melhor. Ele diz, primeiro, quem eu sou? Eu sou gay. Não é eu sou filho. Não é tipo assim, eu sou gay ou hétero. Alguma dessas coisas, ou bi, ou ele rouba trans. entendimento. Ele rouba quem você é, ele dita quem você é. A quem eu pertenço? Eu pertenço à classe LGBTQIA+. Confina naquilo ali. E a quem eu pertenço? Eu pertenço ao amor. Eu dito o amor. Então ele dá uma missão, um propósito de vida, diz quem você é e ainda fala qual é o seu nicho, o seu ciclo. Essa é a identidade que eles estão projetando. E a gente? É algo que está tão dividido que cada um diz uma coisa.
Então, eu acho tão importante, desculpe, Pedro, te interrompi. Não. Eu acho tão importante isso que você está dizendo, porque assim, isso é de uma clareza. Você fez o exemplo aí com as siglas do LGBT. Agora, trazendo para dentro da igreja, a gente vai voltar já, porque você tem propriedade para falar a respeito. Mas trazendo para a igreja. O indivíduo hoje bate no peito e diz, eu sou, aí diz o cargo eclesiástico que ele é. O nome do WhatsApp não é nem fulano, é pastor fulano. Então acaba que essa identidade se misturou com talvez com um encargo ou com algo que ele se tornou. Eu lembro um IR que ele não queria que colocasse o nome dele, ele queria que corrigisse e colocasse pastor fulano. O cara perdeu a identidade, né? Que só se o seu nome fosse pastor. Tá na sua identidade, pastor fulano? É isso que acontece, que assim, a gente fez o exemplo do LGBT e que mais alguma coisa, mas trazendo para dentro da igreja. E não é uma crítica, é uma constatação. Quando eu perco o entendimento, e quem me dá esse entendimento é a palavra. Quando eu perco o entendimento, eu perco a identidade. Com certeza. E na verdade, assim, a gente não é que você perde, você distorce. Porque você pode estar no caminho com várias falhas e erros que você encobre. Então, tipo assim, como é que você vai tirar uma sujeira que você não tá vendo? Você se torna cego para aquilo. Então você faz parte do corpo, dificilmente creio que você vai perder a tua alma, mas em vida você vai prejudicar muito a tua vida e a vida dos outros. Eu estava lendo um livro recente agora sobre apologética para o século XXI. E o famoso C.S. Lewis, né, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que, filósofo, né, ele fala assim, a concepção da chegada do inferno, depois dessa nova geração, não é mais como antigamente na Idade Medieval, que seria de tobogã. Pecou, vai pro inferno. Não. Spurgeon diz que o diabo mudou. Ele diz assim que o entendimento é como caminhar num lodo ou num lamaçal. A cada coisa que você faz, você vai se atolando cada dia mais, até você sucumbir na lama e perder a sua vida. Gradativo, né? Não é tobogã para caiu. E aí nesse entendimento que você fala, é interessante isso aí, porque de fato é uma realidade onde as pessoas não percebem que está perdendo a sua identidade, porque é muito mais cômodo eu dizer que faço parte de algo menos do corpo de Cristo. Porque fazer parte do corpo, eu tenho que submeter a uma cabeça. Sim. Eu tenho uma funcionalidade, né? E aí eu não quero é muito mais cômodo eu ir perdendo a minha identidade. Nesse intervalo, alguém lhe sequestra. Exatamente. E sabe qual é o problema? Às vezes a gente está sendo mais prótese do que membro. Só a função. Está sendo só a a função, mas não tem mas vida. o corpo não te sente. Sim. O corpo não sabe quem é você. Por quê? Porque a pessoa que perde um braço, ela pode colocar uma prótese, mas esse braço não está mais ali. E muita gente tem se comportado como uma prótese. Quando precisa cumprir a função, tá ali para cumprir. Porque a prótese pode ser removida e colocada a hora que quiser. Descartada de repente. Descartada, mas não faz parte do corpo. E aí vem uma coisa interessante. Qual é o desafio para a gente pegar um corpo estranho que está lá e trazer agora para o corpo, para ele não ser mais uma prótese e ter essa funcionalidade? Ou seja, pegar aquele, como diz a Bíblia, o zambujeiro bravo e enxertar na videira verdadeira, para seguir ali o fluxo e gerar fruto e fruto bom. Trazendo esse aspecto de missões, trazendo todo esse diagnóstico que foi muito bem apresentado aqui, da nova geração, dessas deficiências todas, de crise de identidade em todos os lados. Como é que a gente traz essa pessoa para o corpo? Não para a religiosidade, não para a igreja, mas para o corpo, para ele ser seguidor de Cristo. Como é esse desafio na sua cabeça, agora incorporando missões, missionário na casa do Senhor? Eu, Pedro, tenho uma visão que pode ser fechada, mas é a que eu tenho. Eu acredito que a gente deva matar aquela pessoa. Deixa eu explicar. Eu gosto das provocações. O vídeo cai. Muita gente diz que de fato está convertido, mas o velho homem aprendeu a nadar. Não morreu, ele aprendeu a nadar e foi para a borda do mar e conseguiu sair. O problema é que muita gente se converte e não se discipula. Então o que acontece?
é o que eu bato na tecla de volta do conhecimento. A pessoa, ela precisa ter esse entendimento. Agora, se mesmo tendo esse entendimento, ela não fazer parte da videira verdadeira, ela está traindo condenação para ela. E a nossa parte está sendo feita. Do quê? De discipular, de mentorear, de instruir o caminho verdadeiro, correto e tudo mais. Claro, tem coisas que dependem da gente. E tem coisas que dependem única e exclusivamente da pessoa. Agora, se você vê que essa pessoa, ela realmente tem um entendimento correto e tudo mais, é algo que você não tem o que fazer. Porque Desculpe pode. lhe interromper. Mas você concorda que o maior desafio é falar de Jesus para quem acha que conhece Jesus? Com certeza. A gente está muito mais preocupado e está sendo muito mais difícil pregar para a igreja do que para quem está fora da igreja. Por quê? Porque cada um, além de ter a sua visão, muitos acham que quanto mais passa o tempo, menos eu preciso estudar e menos eu preciso deixar isso enraizado no coração. Porque o que conta, tem gente que conta com orgulho. Eu tenho 25 anos de convertido e tudo mais. E aí... Cometendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Tu já é bom no que tu faz, meu irmão. Rapaz, tu é realmente o bichão. Ei, aí eu vou pegar um gancho aqui com uma frase que você disse agora há pouco. Porque não foi a igreja, entenda o que eu estou colocando. Por favor, quem estiver assistindo, entenda. Tá sendo tão polêmico que a pessoa tem que pensar assim, como é que eu vou falar? Não, mas assim, é porque eu vou falar da igreja. Uhum. A igreja não foi o pano de fundo, ou não foi a igreja que lhe chamou a atenção, foi uma outra situação. Você disse, não, eu quero ir para a igreja, porque é tão bonito. Eu não me converti na igreja. É isso. Eu me converti fora da igreja, eu procurei a igreja porque eu tive o entendimento e continuo tendo esse entendimento que ninguém sobrevive em fé fora da igreja. A gente está conversando sobre os pontos porque tudo tem um ponto bom e um ponto ruim. A igreja não é diferente. Mas ninguém, apesar dos pontos ruins que tem, ninguém sobrevive fora da igreja. Fé nenhuma. E o próprio Senhor exorta. Olha, congregai-vos. É necessário que você se congregue. É necessário que você faça parte do corpo. Claro, são duas escolhas terríveis que você pode fazer na sua vida. Escolher mal um casamento e escolher mal uma igreja que você congrega. São, na minha cabeça, as duas piores decisões que você já tomou na tua vida. Se você não parar pra pensar assertivamente. Porque o teu casamento pode destruir quem você é e destruir o que você pode viver. E uma igreja errada pode destruir a tua fé. Pode destruir o que você está aprendendo. Porque às vezes dentro de casa você tem o entendimento correto. Aí você chega num canto que só faz heresia. Aí você pensa, quem é que tá certo? Em quem eu vou acreditar? No que tá revelando só pra mim ou o que eu tô... Então assim, entra em conflito. Então o Senhor, Ele direciona. O Senhor, Ele me direcionou para Sudoeste. Eu falo assim, sabe, Pedro? Eu quero valorizar o entendimento que Deus colocou no coração daquela mulher. Isso. Que fez aquela ligação. Uhum. Sabe? E de maneira alguma, a igreja, a gente... Não. Eu sou doido de mexer com a igreja, eu sei quem é o dono dela. Mas assim, nós precisamos, na igreja, ser diferente. Ser a diferença. Ser de fato esse sal, essa luz. Precisamos, mas é nós nela, não ela em nós. Porque nós precisamos, a gente nela. Eu quero valorizar essa ligação dessa mulher. Porque assim, você é um caso de muitos. E assim, tem pessoas que vão estar nos assistindo. Inclusive, desculpe, teve uma pessoa, inclusive, que voltou para Jesus, se converteu assistindo um podcast como esse, em casa, sem igreja, sem culto, naquele momento, né? Aí essa pessoa ela vai ser direcionada a congregar, estar em um ambiente de comunhão, enfim. Mas assim, em algum momento da história, em algum momento, a gente apresentou a igreja como... A gente trouxe a ideia de que a santidade estava na igreja. Exato. A Arca de Noé, você vai ser salvo, venha pra cá. Tipo isso. Não isso. Jesus, é aqui dentro. Todo mundo ali vai morrer, se você estiver aqui dentro, você vai... Não permanece. Aí eu quero fazer uma ponta dessa situação para primeiro louvar a Deus pela vida dessa mulher que recebeu de Deus o entendimento e fez essa ligação. Vou descobrir o nome dela agora, pode falar. Diz o nome da santa. Aqui a gente faz isso. Ok, vamos lá. Então, mas pode falar. Então, aí essa mulher foi usada por Deus. Essa geração precisa entender isso. Porque assim, até a denominação, a placa da igreja, isso aí essa frase é muito clichê. Ela não salva mesmo. Lídia.
Deus te abençoe, Lili. Deus te abençoe grandemente. Eu confesso que no começo eu queria assim, mas depois que Deus fez a transformação na minha vida... Deus ensinou pra ele que Deus fala até ligando. Exato. Né? Não é desse jeito? É desse jeito. Então, hoje você vai falar para outros povos. E assim, eles não vão ver uma igreja chegando lá. Ele vai ver uma pessoa chegando. Ainda que essa pessoa traga as instruções de uma igreja, que por sinal é uma bênção, mas poderia não ser. Isso. Entendeu? Então assim, esse entendimento é um lugar seu. Eu posso ser da igreja A, B ou C, mas eu preciso aqui, ó. É um lugar seu. Quando o Pedro chegar lá, ainda que acompanhado de uma Pedro mandado por uma agência, com a bênção dos seus pastores, mas assim, você vai ter que trazer o que Deus colocou no seu coração. E eu quero saber como é que a gente falou sobre qual era a pregação que você tinha. Eu quero saber o que Deus tem colocado no seu coração para levar para esses novos povos. E eu quero complementar essa pergunta, né, nesse aspecto, e também trazendo essa realidade, porque se Deus quiser você volta. Em nome de Jesus. Tem um casamento pra... Trazendo uma bagagem. Você agora fez um negócio complicado. Aí irmão olhou ali e fez... Em nome de Jesus você volta. E aí aqui a missão... Tem casa, aí não, a pessoa vira crente pra ficar... Não tem condição não, Jesus. E aqui a missão continua, né? Então nesse entendimento que foi falado aqui, né? Conversado aqui sobre a igreja, nesse entendimento da importância e tal. Você concorda com essa primícia que a igreja precisa ser... A igreja como agora a instituição, o organismo vivo, né? Com sua funcionalidade, precisa se tornar importante na comunidade? Por que eu faço essa pergunta? A gente falou aqui que durante muito tempo a igreja era a Arca de Noé. Você vem junto com outros bichinhos, se virem aí, né? O porquinho com o coelho e o jumentinho dando coisa, todo mundo junto aí, se virem, mas vocês precisam estar aqui dentro. E esqueceu da igreja, que foi a primícia de tudo, né? Sendo importante na comunidade. Por exemplo, eu como igreja, se a minha igreja fechar hoje, eu vou fazer falta para essas vidas? Como é que elas devem me enxergar? Como mais um templo onde as pessoas se congregam à noite, ou como algo importante na vida das pessoas, que trazem salvação, que trazem solução para os problemas, e também espiritual? Por que eu digo isso? Ontem você presenciou uma situação que a gente fez numa área carente, mas que isso não deve ser mérito de uma igreja. Isso deve ser o entendimento das igrejas, porque ela iniciou assim. Né? A igreja primitiva nos ensina até hoje nesse conceito de que a igreja precisa ser importante para a comunidade. As pessoas precisam entender que ali eu encontro solução para os meus problemas, em qualquer área que seja, né? Tanto na parte financeira, porque ali eu vou ter orientação. As pessoas não vão me usurpar, as pessoas não vão tirar de mim, as pessoas vão me ensinar pelos princípios bíblicos o que eu devo fazer, o empreendedorismo, as palestras, os ensinamentos. Eu sou da época da alfabetização de adultos ser nas igrejas. 73. Então assim, por que eu estou dizendo isso? Porque isso também é valorização da alma. Com certeza. E aí, nesse aspecto, né, indo para novos povos, voltando com essa bagagem, indo e vindo, em nome de Jesus, você concorda nessa primícia também ou não? Que a igreja tem sim um espaço na comunidade. Detalhe, estamos prestes a sofrer aquilo que a gente sofreu um dia desse em um campo político, né? Eu vou ser bem polêmico agora e eu assumo a responsabilidade, nada tem a ver com o programa. Tem aquela legenda agora. Cada convidado. Advogado, se não for permitido, é advogado. Pronto, se for permitido, e aí eu assumo esse risco de que a igreja deve ocupar um espaço, aí um entendimento que eu penso, né? Concordando, lógico, com todos os outros que já passaram antes de mim, eu apenas dou continuidade a esse legado, é que a igreja ela deve ocupar o espaço aonde o Estado falha, independente de quem esteja à frente do governo ou do poder, porque a história sempre foi assim. A igreja deve atuar aonde os outros equipamentos falham. Se no momento que a gente viva
falhe em um aspecto, a igreja tem que atuar. É um princípio, é um pilar da comunidade que ela não pode se fragilizar. E nesse entendimento entra, não tem como desvincular missões, que é o valor da alma. Dentro de uma sociedade, o que tem mais valor daquilo é, se você tirar a alma da sociedade, tudo vira líquido. Sim. Liquidez total. A alma é a essência, porque é a alma que movimenta tudo. É a paixão, é a intenção, é a alma do ser humano. É ela que se converte, né? Então, dentro de tudo isso que a gente falou, agora você está com a sua bandeira, depois de passar 50 mil perguntas. Mas vamos lá, eu vou elencar, porque vocês falaram coisas muito importantes. Aí volta aquilo que eu falei, depende do conceito. Qual é o conceito de igreja? É instituição? É CNPJ? Ou é a união de várias pessoas no corpo de Cristo? Porque na Bíblia, quando fala igreja de Esmirna, não era tipo assim, um canto dentro da cidade, não. Fala de toda a cidade de Esmirna, de Filadélfia e assim por diante. Então nós temos supervalorizado as placas, quando na verdade cada um institui uma doutrina própria e de fato a igreja mesmo, que não é as quatro paredes, a igreja que é o corpo de Cristo, está sendo deixado de ser valorizado, para ser valorizado o que aquela denominação pode oferecer. E aí algumas podem mais, outras podem menos, a que podem menos comparado com a que pode mais. Já se sente tão desmotivada, e inclusive ou se sente desmotivada ou se sente muito mais motivada ainda para mostrar do que é capaz e entra numa disputa de placa. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que tem muita gente que está sendo muita referência para muitos lugares. Eu, Pedro, não acredito numa igreja que não é referência onde está. Que não fazem a diferença. Eu não acredito que isso seja a igreja. Eu acredito que isso seja um CNPJ. Aí a gente já tira o conceito. Porque muita gente começa a criticar a igreja de Cristo, quando na verdade você está querendo criticar um CNPJ. Quando na verdade você está querendo criticar algo que construiu um templo e na verdade não está seguindo quem de fato é a igreja de Cristo aqui. A igreja de Cristo se preocupa com o órfão, a igreja de Cristo se preocupa com a viúva, a igreja de Cristo se preocupa com quem não quer ser visto, quem quer cuidar. Por que Jesus fala do órfão, da viúva e dessas coisas? Porque naquela época era totalmente desvalorizado, era totalmente escanteado. Morria porque não tinha quem cuidava. Então Jesus estava dizendo, olha, onde ninguém quer cuidar, igual você falou, é que a minha igreja tem que cuidar. Então eu concordo super com o que você falou, mas eu quero deixar bem claro a distinção entre o templo, entre uma placa de uma igreja, né, de uma construção física, de uma instituição, de um CNPJ, para o que de fato é a igreja de Jesus. E eu indo para essa missão transcultural, respondendo a outra pergunta, eu vou estar indo como de fato uma igreja. Nós estaremos em 10 pessoas representando o corpo de Cristo do Brasil. Então é a igreja do Brasil que está indo para lá trazer a palavra do Senhor, conhecimento. E detalhe, são 10 pessoas de cada um de uma placa de igreja. Um do Rio, outro de Minas, aqui de Natal. Então isso é a igreja de fato. Não é o CNPJ. Claro, a agência tem um CNPJ, mas não levanta nenhuma placa. Porque o importante é de fato levar isso. Então, meu entendimento, indo para esse local, é de fato distinguir a construção e o CNPJ da Igreja de Cristo. Muita gente mesmo, tem esse desentendimento. E aí, quando na verdade, sabe aquele momento que Deus coloca algo no seu coração? Faz isso aqui para fulaninha ali, e você bem bonitinho assim na sua... Não vou não, Senhor. Você não está sendo a Igreja do Senhor. Ei, você não está sendo voz. Eu quero dar agora uma diminuída aí, tá um pouco polêmico. Teu coração. Agora vamos pro coração. Chegou na África. Tu tá lá. Eita. Ela já tá com saudade. Lógico, quando tu chegar lá, ela vai estar com saudade. Mas vamos lá, você chegou lá. Como é que tá o seu coração? Expectativa. Você viu de fato. Que assim, uma coisa é a gente ouvir falar. Agora você vai ver. Você vai estar naquele ambiente. Que de fato é um ambiente bem hostil, né? E muito mais, né? É uma outra realidade.
Joel. Como é que você está lidando com isso? Que eu acredito que passa muita coisa, né? Eu vou só findar o que eu falei antes. Eu, com relação à igreja, eu sou apaixonado pela igreja do Senhor. Amém. Eu sou apaixonado pelo que o Senhor faz através das nossas vidas. Mas eu acredito sim que é preciso posicionamento. Então, assim, tudo isso que a gente está conversando aqui, de maneira alguma, é para julgar, para apontar ou para falar algo de fato, tipo, menosprezando. Mas é dizer sim que é um caminho que nós precisamos de mais ousadia. E aí, voltando para a tua pergunta, que você falou sobre a expectativa de lá, no começo desse ano, Deus usou uma pessoa lá em casa que foi fazer uma oração e falou assim: Pedro, Deus manda você tirar seu passaporte com urgência, porque ainda esse ano Ele vai te enviar para a África. Mais direto que isso, impossível. E aí a Gi já tinha o lançado que ia ter e tudo mais, mas eu não tinha a menor expectativa de ir. Que eu entrei em agosto na agência, nos projetos e tudo mais. Tem muita gente. Se para ir nos Ribeirinhos eu consegui há pouco tempo, porque toda vida que ia fazer inscrição não tinha mais vaga. E aí muita gente entrou para ir para Moçambique, mas não foi dando certo alguns e não sei o que. Acabou que quem é que vai? Eu. O Senhor tinha falado, tinha confirmado. E eu fiquei pensando: Senhor, o que é que eu vou levar para esse povo? E o Senhor falou de uma maneira muito simples: que eu mandar. A gente se preocupa muito com o que. O pacote, né? O pacote, tipo assim, quando na verdade, se você estiver debaixo da boca do Senhor no seu ouvido, o que Ele mandar fazer, você faz. A única coisa que você tem que ter um entendimento é que você vai para servir. Um cristão que não tem um entendimento de serviço, ele não é um cristão de fato, sabe? Tanto que na palavra fala pra gente considerar o outro superior a nós, mas não é pra nos menosprezar. É pra entender o valor que outra pessoa tem. Então, assim, valorize aquilo. Então, a minha expectativa é chegar lá, encontrar uma criança desnutrida, mas pelos olhos da fé já ver ela alimentada, já ver ela de fato com vida. É de fato, Senhor, eu sonhei, eu tive um sonho. Eu tenho certeza que vai acontecer algo nesse sentido. Eu sonhei com o Senhor me direcionando para expulsar um espírito de enfermidade sobre uma criança cega. E aí eu tentava expulsar esse espírito de enfermidade, e para quem não acredita, o mundo espiritual é muito mais visível do que a gente está vendo aqui com os nossos olhos. Eu já tive algumas experiências com isso, mas isso não é questão agora. E eu tentava expulsar esse espírito e ele não era expulso. E aí o Senhor falou: é preciso primeiro limpar a rejeição que essa criança tem na vida dela. E eu falei pra ela em voz alta: espírito de rejeição, eu dou uma ordem pra você, em nome de Jesus Cristo. Aí essa criança ficou doida, começou a berrar, começou a gritar. E aí esse espírito saiu. E quando ele saiu, a enfermidade saiu junto também. E aí a gente tem que entender que é um conjunto de coisas nisso. Então a expectativa que eu tenho é: eu não imaginava nada, eu não sei o que esperar. O que eu sei é que Deus, Ele deixou claro desde o começo do ano que é Ele que está enviando. O que eu fiz? Ele falou: filho, você vai, né? Aí eu falei: eu vou. Mas eu vou fazer o quê? Ele falou assim: lá eu te digo. E aí, às vezes ele dá umas preliminar pro sonho, às vezes ele coloca algo no coração. Eu acho que um missionário que ele tá surdo para a voz de Deus é muito complicado. E um missionário que superestima o que ele sente sem julgar pela palavra também tá complicado. Tá fragilizado. Tá fragilizado. Então, assim, é a gente caminhar lado a lado, juntando a fé com a palavra, juntando o que a gente crê e confirmando com o que Deus diz. E a minha expectativa é serviço. Eu vou lá para servir. Eu não sei o que. Eu sei que eu tenho algo aqui dentro enraizado na minha cabeça e no meu coração. Eu sei que eu tenho um coração disposto e disponível. Agora, o que Deus vai fazer, eu não tenho noção. Mas eu espero voltar totalmente diferente da maneira como eu vou, sabe? Porque missão é isso. Missão, você vai para as pessoas, mas ao mesmo tempo você volta com o coração entendendo o tanto que você é pequeno. O tanto que você não consegue ajudar todo mundo. O tanto que tem gente e tem mãe tendo que aguentar calada o pai abusar da filha porque é ele que coloca o dinheiro dentro de casa. E se esse homem é preso ou morto, elas passam fome.
Porque é muita gente dentro de casa. É a gente entender que tem situações por aí em que a pessoa fica 2, 3 dias sem comer e que para comer precisa andar 30 quilômetros até uma instituição de caridade que fornece alimento numa África da vida. É a gente entender que tem muito mais coisa além do nosso mundinho. E a gente fica tão preso e não aproveita de fato essa liberdade que nós brasileiros temos, que nós igreja livre temos, sabe? É isso que faz o coração continuar aceso, incendiado. É o Senhor te confirmar que Ele escolheu você para essa missão. Não é sobre geografia, ir para a África ou ir para algum outro lugar. Não é turismo. Não é turismo, não é a geografia. É sobre a missão que você tem com a outra pessoa. Seja aqui em Natal, seja na sua cidade, seja na África. Você é sal e luz. E na palavra fala, se o sal perder o sabor, do que adianta? Mas quando é que o sal perde o sabor? O sal ele não fica insípido de fato. Ele fica só quando ele não cumpre a função dele. Quando ele não salga. Aí ele perde o sabor. Vai saborear o quê? Vai temperar o quê? O sal, ele não é o destaque do prato. Mas como uma comida sem sal pra você ver se você gosta. Ele é o que dá o diferencial, mas ele é o que menos é mencionado. E muita gente quer ser a picanha. Não quer ser o sal, que às vezes precisa ser um salzinho grosso, mas ser o sal daquela comida. Quer ser o sal porque é barato. Aí ó, tá vendo? Pedro, rapaz, a hora não correu não, ela voou. A gente quase não conversou. Não sei como é que Meu Deus, eu tô vendo aqui agora já. Meu Jesus. Eita. Pedro, eu louvo a Deus pela tua vida mais uma vez. E confesso que eu fiquei pensando aqui, você falando, e eu pensando, rapaz, o relacionamento desse rapaz com Deus é interessante, né? Porque quando Deus não liga, ele desenha. Né? Desenha, pensa. Não, e é engraçado. Até quando eu fui ter o meu carro, o Senhor falou, em julho você vai ter o seu carro. Chegou junho, quem disse que eu tinha o dinheiro pra comprar esse carro? Falei, que Deus vai fazer? Será que eu tô ficando doido? Aí, nesse período, foi um mês que eu mais trabalhei. E juntei a entrada e comprei o carro. Então, tipo assim... Comprou em julho, certamente. Comprei em julho. Você entendeu? Quem falou foi ele. Você tá entendendo? E assim, eu tenho uma chance muito grande de ter uma incredulidade no coração. Por isso que Deus, ele fala, faça a prova de mim, sabe? Veja o tanto que eu sou fiel. Então, se a gente for encerrar agora isso, acho que vai ter uma pergunta final, algo do tipo, mas se eu pudesse falar alguma coisa... Com o coração aberto, de verdade, com o coração aberto. Faça a prova do Senhor, sabe? Faça a prova se Ele promete e não cumpre. Faça a prova se o que Ele fala de fato não é a verdade. Você vai ter surpresa do céu, porque eu fiz uma prova com o Senhor. Falei, Senhor, se de fato é para eu seguir outro caminho, me mostra. Porque eu estou começando a crer que o Senhor existe de verdade. Mas ainda não faz sentido. Porque a tua matemática não é do jeito que eu entendi, do jeito que eu aprendi. Que a gente precisa desaprender muita coisa. A gente precisa aprender coisas novas e desaprender o que já aprendeu há muito tempo. Imagina, são 23 anos aprendendo para 2 desaprendendo. Então essa conversão é muito louca, a maneira como Deus age, como Deus se comporta. E eu fiz essa prova com o Senhor. Na mesma noite, eu tive uma confirmação tremenda. Não vou entrar em detalhe, que a gente não tem tempo para isso, pelo que eu pude ver aí. Mas Deus, ele não mente. Deus, ele não falha. E se você está em dúvida em alguma forma de que Deus pode trabalhar exclusivamente na sua vida, faça a prova. Mas não faça a prova com interesse, não. Faça a prova tipo assim, Senhor, se o Senhor não me dá um carro amanhã, o Senhor não existe. Não. Júlio. Júlio. Faça uma prova de coração. Que você vai ser surpreendido com Deus. Haja pela tua fé, sabe? Coloca ela em prática. Porque a gente não vive coisas maiores em Deus porque a gente não tem fé. E a única coisa que limita a ação de Deus é a fé. A falta de fé. Quantas vezes Jesus falou, tua fé te salvou, tua fé te curou, a tua fé. Quão grande é a tua fé, mulher? Sabe? E a coisa que a gente menos tem hoje em dia é essa questão. Mas até com uma pequena fé, Deus é capaz de fazer grandes coisas. Então exerça.
Acrescenta. Acrescenta. Aí Jesus chegou para Pedro quando ele afundou e falou, homem de pequena fé. Mas sabe o que essa pequena fé fez? Não falando que é para você ter uma fé pequena. Eu tô falando que até se no momento a sua fé tiver baixa, pequena, mas se ela ainda existir, a fé de Pedro... Jesus falou que ela era pequena, mas a sombra dele curava. 3.000 pessoas se converteram depois disso. Então o que acontece? Cresça em fé, exerça a sua fé, não o tanto de fé que você tem. Jesus não está preocupado com a quantidade de fé que você tem, está preocupado em como você exerce ela. O que você faz com a tua fé, sabe? É um argumento muito usado, eu vou te falar isso antes da gente encerrar. É porque eu sou de muita fé. Todo mundo fala, e assim, me desculpa, mas muita gente fala isso. Não, eu tenho muita fé. E o que você faz com a tua fé? Sabe? Como você exerce a tua fé? Como você coloca isso em prática? Isso é a questão. Porque o que adianta ter uma fé se você não exerce ela? Se você não sabe se a sua fé está de acordo com de fato o que Deus quer. Porque Jesus fala assim, se você diz que me ama, mas não me obedece os meus mandamentos, você é mentiroso. Tem uma versão que Jesus fala na cara que você é mentiroso. Então como é essa sua fé? Como é esse amor? Pode até ter fé, mas... Pode até ter fé, mas Jesus que não é não. Pedro, eu ainda queria fazer uma brincadeira aqui contigo, um bate-bola rápido aqui. Sim. A gente diz uma palavra aí, você fala o seu entendimento. Vamos lá. Que vem aí em mente. Fazer missão é... Servir. É ser braço de Jesus, onde ele em corpo ainda não pode vir, porque tem muita gente antes dele voltar para se converter. Mas a gente pode ser braço, é serviço, é ser servo, é ser o menor da casa. Mas ao mesmo tempo fazer o que ninguém quer fazer. E céu. O destino, a chegada. Tem a trajetória e tem a chegada. Família. Família é tanta coisa. É tanta coisa. Porque família é a base. É meio clichê falar isso, mas família é algo que... A primeira parte que Satanás ataca. A primeira parte que Satanás tenta tirar de você. Eu aprendi a valorizar minha família quando eu conheci Jesus. Então assim, eu me mudei pra cá, pense, eu me mudei pra cá doido pra me mudar. Mas quando eu me converti, a primeira coisa que eu senti falta foi da minha família. O filho pródigo, quando ele caiu em si, viu, ele sentiu falta do pai, sentiu falta da mãe. Eu, depois que me converti, eu passava horas na ligação com a minha mãe. Porque eu reconheci o tempo que eu perdi. Eu reconheci como, de fato, meu coração se desviou tanto que eu perdi as minhas raízes. Pronto. Um resumo bom. Família raiz. É algo que não tem de onde você correr. É algo que trabalha, de fato, o que Jesus realmente é, sabe? Muita gente perde. Eu diria, ouso dizer, que até perde a porta do céu. Tem que ficar procurando. Porque não perdoa a família. Porque não sabe, de fato, o entendimento de que a pessoa só dá aquilo que ela recebe. E muita gente recebeu coisas negativas. E como é que ela vai dar coisas positivas? Eu acho que família é o estudo de perdão. Família é o maior aprendizado que você vai ter na sua vida. E família é a única coisa que é responsabilidade sua manter. Responsabilidade sua você ter essa base e você entender que não é o que ela oferece, não é o que ela de fato pode te dar, mas é aquilo que Deus determinou para você. Foi Ele que escolheu sua família. Não tem para onde você correr. Você pode mudar a tua história, mas a tua família não tem como você mudar. Espírito Santo. Esse aí é meu professor. Esse aí é o meu amigo, meu conselheiro. Esse é o que me faz parecer doido às vezes, porque às vezes a gente escuta algumas coisas, às vezes a gente fala, entre aspas, sozinho pra quem tá vendo, mas ao mesmo tempo é aquele que nos faz dar o riso frouxo, sabe? Quando a gente sente aquela presença. É tão gostoso quando você tá do nada e vem uma vontade de chorar, porque você sente uma presença, você sente um consolo, porque Jesus falou, olha, eu vou embora, mas eu vou te enviar o Consolador.
E nos momentos mais difíceis foi essa presença que eu tive. Nos momentos mais difíceis ele se revelou. Você pode achar a coisa mais besta da vida, mas no dia que eu tava no chão, no lixo, o meu cachorro subiu em cima da cama e ficou olhando pra minha cara e não parou de olhar até eu parar de chorar. E quando eu parei de chorar, ele deitou do meu lado e me abraçou. E eu senti nele o conforto do Espírito Santo comigo. Pode parecer coisa mais doida da vida. Tem gente que fala que ai, cachorro sente, não sei o quê. Mas naquela hora ali eu senti a presença do Espírito. Então ele cuida. Ele é detalhista, ele é cuidadoso. Então pra mim o Espírito Santo é meu professor, é meu amigo, meu conselheiro. Pedro, um dia... Ah, era uma palavra, né? Mas tá bom. Tá. Pedro, um dia triste. Um dia triste? Se quiser, essa aí é a oportunidade de você dizer só uma palavra, para não estender muito. Um dia triste. Um dia triste. É que eu dizer esse dia triste no final, sem contexto, é muito complicado. Deixa eu pensar aqui no outro, que tem vários. Mas o dia triste... Puxa, que coisa difícil é essa? Foi pior do que a primeira pergunta. Foi bem pior. Mas vai ter um dia alegre, tá? Só já vou dar um Tá. spoiler aí, tá? O dia triste. O dia triste, hoje em dia pra mim, o dia triste é quando a pessoa morre sem conhecer a Jesus. Vou facilitar então. Um dia memorável. Quando de fato eu entreguei minha vida pra Jesus. É porque, ó, eu já ganhei prêmio esse ano eu fui eleito o melhor cabeleireiro por coloração pela beleza na web. Eu já tive várias conquistas, mas nada supera esse dia, porque eu sou grato por esse dia. De uma maneira que o restante é grande, mas é tão pequeno comparado a isso. Pedro, agora eu queria que tu olhasse pra essa câmera e, em breves palavras, disse ao seu público. Porque a hora, o pessoal diz que o relógio não é crente, eu tô começando a acreditar nisso aí mesmo. Olha, eu vou deixar aqui só uma coisa. Se você assistiu até aqui de verdade, comenta aqui embaixo, porque a gente falou muito. Se você assistiu até aqui e falar assim, eu assisti até o final, só pra gente saber. E ganha um prêmio. E ganha... Pode vir buscar. Cadê? Porque assim, quem é que vai prometer esse prêmio? Se for eu... Ganha luzes. Cadê? Mas eu queria que você, nas últimas palavras, considerações, se dirigisse ao seu público aí. A gente vai fazer esses cortezinhos aí dessa parte aqui, tá? Tá tranquilo? Não, tá de boa. Mas se dirige ao teu público aí e abençoa aqueles que vão nos ouvir e assistir. Eu acredito que se você assistiu até aqui é porque Deus tem um propósito muito grande na tua vida, com relação a tudo que foi dito. Eu acredito que Deus ele não faz nada em vão e Ele tem uma maneira certa de alcançar cada coração. Se você ficou até aqui, até agora, é porque algo foi semeado dentro do teu coração, ou às vezes já estava até semeado, mas começou a crescer, sabe? Então o que eu tenho para dizer para você nessa noite de hoje é que deixa Deus te consolar das suas dores. Deixa Ele ser poderoso e eficaz nessa palavra aqui para libertar você de seus traumas, para te fazer enxergar de fato quem você é nele, para conseguir entender que há muito mais para ser vivido. E muita gente fala isso como se fosse um clichê muito grande, mas é possível um homem ser amigo de Deus. É possível de fato você ser desconhecido por muita gente, mas se Jesus te conhece, Ele sabe quem você é, você ganhou a melhor coisa da sua vida. Valoriza os momentos a sós com Deus, porque pode ser que na correria do seu dia a dia pode ficar cada vez mais difícil esses momentos. É menino gritando, é mulher, é conta, é casa, Então valoriza. Cada vez que você tiver a sós, tira a Netflix, coloca um momento de oração. Tira aquelas coisas que você de fato não quer mais para a tua vida, porque é preciso escolhas. Então se posicione, sabe? Se eu pudesse resumir algumas coisas, conheça Jesus baseado nas Escrituras. Não conheça Jesus baseado nas suas crenças. Conheça quem você é baseado na identidade que Ele te dá, não baseado no meio em que você vive. Deixa Ele ditar o seu caminho. E aí sim,
eu consigo ver as bênçãos de Deus alcançando a sua vida. Eu consigo ver você totalmente diferente, olhando para trás e falando, cara, que evolução, que mudança, que trajetória. Não foi fácil, é difícil, mas é simples, é verdadeiro, é puro, é santo, é honesto, é eterno. E tem coisas que não adianta correr. Jesus, ele te chama, e eu creio que Jesus, ele deseja você por completo e não pela metade. Se renda a ele, sabe? Deixa ele te consolar, deixa ele te edificar, te fazer crescer. E as palavras que eram para ser breves já ficaram muito compridas. Então eu encerro por aqui a minha fala. Muito obrigado. Pedro, obrigado demais pela tua disponibilidade, cara. Eu confesso a você que quando eu falei com o Naum que a gente ia ter esse bate-papo, eu disse, aquele cara é pilhado demais. Se ele fizer o apelo, é capaz de eu ver. Até eu e vi. Eu tô daquele jeito, tô daquele jeito. Então se ele fizer o apelo no meio do bate-papo, eu vou ter que aceitar de novo. Mas, de verdade, nada impede da gente convidar. Deixa eu te dizer. Não, mas eu tô falando um apelo para me aceitar Jesus de novo. Ah, entendi. Achei que era pro povo. Então, você sendo essa figura pilhada, essa figura... A gente vê o Espírito Santo na sua vida. Amém. Então, eu digo isso sem nenhuma... A gente se conheceu agora. Foi verdade. Mas eu até disse à noite, rapaz, eu não sei, eu queria ter congregado lá também para ter pegado um pouquinho daquele óleo, mas Deus aprove que não foi possível. Então, ainda assim eu quero agradecer a tua disponibilidade. Amém. Sem nos conhecer também, sem saber para onde estava indo, mas disse sim, e eu tenho certeza que isso aqui vai ser boca de Deus. Você tem falado a um povo sedento e não vai ser diferente dessa maneira. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente sempre faz um contrato de ter que retornar. Será que vai ter parte 2 contando como é que foi na África? Né? Então, vamos deixar aqui já essa... Obrigado, meu irmão. Eu também, eu quero deixar aqui bem claro a alegria, sem nenhuma demagogia, né? Mas a felicidade de estar sentado à mesa. A gente costuma brincar, né? As pessoas tendem a ostentar a história de muito tempo e esquece de valorizar a história de agora, né? Então, sempre que vem alguém dessa nova geração que se faz importante em todo um processo, é o nome do Senhor que está sendo glorificado, porque é contra a estatística, a falsa estatística. É muita gente descendo o cacete em quem faz, em quem está lá, em quem se doa. É a nova geração que está fazendo o que muita gente não conseguiu fazer. Alcançar o objetivo, né? Alcançar a meta, se dispor, dar a cara a tapa e ir lá e fazer. Então, assim, eu me sinto particularmente muito feliz, de verdade, por tudo, né? Por saber de onde você está, por viver isso, né? Louvo a Deus pela sua vida, pela vida dos pastores. Né? Eu cheguei lá também um menino de 24 anos de idade, né? Então, assim, toda a minha formação ministerial fui levado ao presbitério lá, né? Então, assim, eu cheguei com 24 anos de idade destruído, e o Senhor teve misericórdia de mim e me restituiu novamente, né? Então, louvo a Deus pela sua vida, né? Que você continue sendo bênção, que você vá nessa missão, que seja canal de Deus lá, que, como de costume, o Senhor se faça presente, seja contigo, mas também lhe traga de volta para que você continue sendo esse mesmo canal também aqui. Amém. Que Deus lhe abençoe. Amém. Eu agradeço vocês pela presença na minha vida aqui agora, nesse momento, porque você viu como eu cheguei, né? Tá vendo como eu tô, vai ver como eu estarei. Em nome de Jesus. Mas nunca será sobre o que o Pedro é capaz de fazer como era anos atrás. Porque isso traz algo muito egoísta no coração. Mas é lindo ver como Deus faz você entender cada vez melhor o que Ele quer, sabe? E conseguir tirar do seu coração que é você e reconhecer que de fato é Ele que está fazendo, porque não faz sentido você fazer algumas coisas sem saber, e quando você vê, acontece de uma maneira que não tem explicação.
Esse é o Deus que a gente serve. Ele faz encontros. Eu vi uma frase que eu vou encerrar com isso, já que é pra gente encerrar, isso é coisa nunca encerra. Que fala assim, que Deus aproxima pessoas do tamanho do seu propósito. Então, se nós estamos reunidos nessa mesa, com 2 grandes mestres de muito tempo de evangelho, alguns mais do que outros, brincadeira. Mas se nós estamos reunidos aqui, é porque aprova o Senhor esse momento. Então, obrigado pelo convite. Eu voltarei com muitas novidades, se Deus quiser. E é isso, obrigado. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos chegar a esse ambiente, um ambiente de comunhão, que nós possamos estar na mesa, conversar coisas do reino. Você chegou até aqui, curte, compartilha, abençoa outras vidas também. Amém? Deus abençoe. Até o próximo Na Mesa Podcast. Paz.